E aí, pessoal, então, último bloco da nossa última aula, não é isso? Então, olha só, a gente ainda precisa falar de alguns pequenos detalhes. E é muito importante que você faça o seguinte dever de casa: leia todo o estatuto e leia todo o código de ética, tá? Junto com essas aulas, nós vamos estar preparadas, né, para poder fazer aí a nossa aprovação com nota máxima em ética, tá legal? Minha gente, olha só aqui uma coisa. Eu estou com esses exercícios aqui, com essas questões para a gente começar a trabalhar. Tem alguns assuntos que a gente não falou na revisão, então eu vou aproveitar a questão para falar dela com vocês. Tá legal? Bom, então vamos à primeira questão. Isso aqui vai englobar todos os assuntos, tá? Que nós tratamos desde a aula primeira. Bom, Janaína é procuradora do município de Oceanópolis e atua fora da carga horária demandada pela função como advogada na Sociedade de Advogados Alfa, especializada em direito tributário. A profissional já foi professora na Universidade Estadual Beta, situada na localidade, tendo deixado o magistério há 1 ano, quando tomou posse como procuradora municipal. Atualmente, Janaína deseja imprimir cartões de visitas para a divulgação profissional do seu endereço e telefones. Assim, dirigiu-se a uma gráfica e elaborou o seguinte modelo. Bom, no centro do cartão consta o nome e o número de inscrição de Janaína na OAB. Gente, isso aí pode? Pode, tem problema não. Logo abaixo, o endereço e os telefones do escritório. Pode, não tem problema nenhum. No canto superior direito, há uma pequena fotografia da advogada com vestimenta adequada. Não pode, gente. Seja com vestimenta adequada, inadequada, não pode fotografia no cartão. No site até pode, né? Mas no cartão não. Na parte inferior do cartão estão as seguintes inscrições: procuradora do município de Oceanópolis. Não pode ter profissão estranha de advocacia, a não ser que seja professor ou ex-professor. Então, advogada pode, sociedade de advogados pode, e ex-professora da Universidade Beta também pode. Tá? A impressão será feita em papel branco com proporções usuais. A impressão será feita em papel branco com proporções usuais e grafia discreta na cor preta. Maravilha! Então, com base nisso, considerando a situação descrita, assinale a afirmativa correta. A. Os cartões de visitas pretendidos por Janaína não são adequados às regras referentes à publicidade profissional. São vedados o emprego de fotografia pessoal e referência ao cargo de procurador municipal. Os demais elementos poderão ser mantidos. É essa daqui? É isso daqui. Bom, vamos aproveitar e falar então um pouquinho de publicidade, gente. Olha só, a publicidade no Brasil, ela é permitida com algumas restrições. Eu posso anunciar meus serviços por escrito em jornal, revista, periódico, mas com muita moderação. Por exemplo, nos classificados de um jornal de grande circulação, eu posso botar. Porque, gente, a ideia é que quem quiser vai me procurar. Quem quiser um advogado vai procurar um advogado. Por exemplo, eu posso ter um site, porque se alguém quiser vai botar lá no Google, advogado criminalista no Rio de Janeiro. Dá o Enter, vão abrir vários sites, e ele vai escolher o que ele quiser. Agora, eu não posso colocar propaganda em rádio, televisão, outdoor, porque eu estaria caçando o cliente. Imagina, o advogado bota lá um outdoor, né? Um buzz door, anúncio em ônibus também, atrás de ônibus. E aí a pessoa passando com a família presencia lá o meu outdoor. Isso não pode, eu estou invadindo a área das pessoas. No elevador também não pode. Trailer de cinema também não pode, né? Nos comerciais lá antes do filme também não pode. Tá? Esse assunto publicidade é tratado nos artigos 39 e seguintes
do novo Código de Ética. Beleza? Bom, questão de número 2. Foi a questão que eu comentei com vocês que caiu, né? Depois de 15 anos eu dando aula, falando a mesma coisa, veio a cair ano passado. Então, vejam aí vocês. O advogado Rony foi presidente do Conselho Federal da OAB em mandato exercido por certo triênio, na década entre 2000 e 2010. Vejam que nós vimos o seguinte: quem foi presidente antes de 94 tem direito de voto e voz. Quem foi presidente depois só tem direito de voz. Então esse é o presidente que só tem direito de voz. Tá? Nos termos do artigo 51, parágrafo 2º do Estatuto. Né? Sobre a participação de Rony na condição de ex-presidente do Conselho Federal, nas sessões do referido Conselho, assinale a afirmativa correta. Letra A. Ele não integra a atual composição? É errado, gente. Porque os ex-presidentes integram, sim, na qualidade de membros honorários vitalícios. Artigo 51, inciso 2º do Estatuto. Tá? B. Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferidos direitos de voto e direito de voz? Não. Só voz. Não integra, já está errado. D. Integra a atual composição do Conselho Federal da OAB na qualidade de membro honorário vitalício, sendo-lhe conferido apenas o direito à voz nas sessões e não direito a voto. Certíssimo. É isso mesmo. Beleza? Tranquilo? Terceira questão. Lúcia, advogada, foi processada disciplinarmente e, após a interposição de recurso, o Conselho Seccional do Estado de Pernambuco confirmou, por unanimidade, a sanção de suspensão pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Lúcia verificou, contudo, existir decisão em sentido contrário, em caso idêntico ao seu, no Conselho Seccional do Estado de Minas Gerais. De acordo com o Estatuto da OAB, contra a decisão definitiva unânime proferida pelo Conselho Seccional do Estado de Pernambuco, a. Não cabe qualquer recurso ao Conselho Federal em qualquer hipótese. B. Cabe recurso ao Conselho Federal por contrariar a decisão do Conselho Seccional de Minas Gerais. C. Cabe recurso ao Conselho Federal se a decisão contrariar também a decisão de Conselho Federal e não apenas decisão de Conselho Seccional de Minas Gerais. D. Cabe recurso ao Conselho Federal em qualquer hipótese, ainda que não existisse decisão em sentido contrário. Errado. Gente, letra B diz, cabe recurso ao Conselho Federal por contrariar a decisão do Conselho Seccional de Minas Gerais. C. Cabe recurso ao Conselho Federal se a decisão contrariar também a decisão do Conselho Federal e não apenas decisão do Conselho Seccional. A C está mais completa. E ele aqui, ó, foi o que a gente terminou no bloco passado falando. Tá bom? Bom, quarta questão. Adolfo, policial militar, consta como envolvido em ato supostamente violador da integridade física de terceiros, apurado em investigação preliminar perante a Polícia Militar. No curso dessa investigação, Adolfo foi notificado a prestar declarações e, desde logo, contratou a advogada Simone para sua defesa. Ciente do ato, Simone dirige-se à unidade respectiva, pretendendo solicitar vista quanto aos atos já concluídos da investigação
e buscando tirar cópias com seu aparelho celular. Além disso, Simone intenta acompanhar Adolfo durante o seu depoimento designado. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Bom, gente, essa pergunta tem tudo a ver com as recentes alterações sofridas no Estatuto, né? As alterações, na verdade, do ano passado, de 2016. A letra A diz: é direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos da investigação no que se refere aos atos já concluídos. Ó, letra A. É direito de Simone e de seu cliente Adolfo que a advogada examine os autos da investigação no que se refere aos atos já concluídos e documentados. Porém, a possibilidade de emprego de telefone celular para a tomada de cópias fica a critério da autoridade? Já está errado aqui. Vou até cancelar a leitura, porque a resposta certa vai dizer tudo bonitinho, que é o contrário da letra A. B. É direito de Simone, de seu cliente Adolfo, que a advogada examine os autos no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone celular para a tomada de cópias, o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação. Tá boa, não tá? É direito de Simone, de seu cliente Adolfo, que a advogada examine os autos no que se refere aos atos já concluídos e documentados, bem como empregue celular para tomada de cópias de tais que não pode ser obstado pela autoridade. Maravilhosa, letra B. Artigo 7º, inciso 14, e seus parágrafos 10, 11 e 12. Tudo do Estatuto. Tá? Ah, a questão continua, gente. Ih, será que a gente marcou certo? Olha o perigo. Olha o perigo de você fazer isso na prova. E o restinho da questão está lá. Olha, também é direito de ambos que Simone esteja presente no depoimento de Adolfo, sob pena de nulidade absoluta do ato e de todos os elementos investigatórios dele decorrentes. E aí? Será que mesmo assim a B continua certa? Continua, gente. Maravilha. É isso mesmo, né? É porque eu já tinha decorado que era a letra B dessa também, né, gente? Já fiz tantas vezes essa questão aí nas outras turmas, com os meus alunos das faculdades também, né? Mas cuidado, porque às vezes tem um chorinho da questão na outra página, né? Enfim, letra C é direito de Simone e de seu cliente Adolfo, que advogado examine os autos, no que se refere aos casos já concluídos e documentados, bem como empregue o telefone celular para o que não pode ser obstado pela autoridade responsável pela investigação, né? Ou seja, não tem nada a ver com isso aqui que a gente acabou de ver, tá? Agora, todas as outras alternativas vão estar contrárias àquilo que a gente já tinha indicado que é certo. Então, a gente não vai ficar perdendo tempo em ler isso aqui agora, tá? Então, já vou passar para o próximo ponto, que é esse aqui de número 5. Então, vamos à nossa questão aqui. Florentino, advogado regularmente inscrito na OAB, além da advocacia, passou a exercer também a profissão de corretor de imóveis, obtendo sua inscrição no conselho pertinente. Em seguida, Florentino passou a divulgar suas atividades por meio de uma placa na porta de um dos seus escritórios, com os dizeres: Florentino, advogado e corretor de imóveis. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Letra A. É vedado a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis? Gente, vedado não é, desde que ele faça num escritório a corretagem e outro escritório a advocacia. É porque na prática muita gente faz isso aqui, de forma errada, né? Ou seja, faz tudo no mesmo escritório, não pode. B. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, desde que não sejam prestados os serviços de advocacia aos mesmos clientes da outra atividade. B. É permitido a Florentino exercer paralelamente a advocacia e a corretagem de imóveis, desde que não sejam prestados os serviços de advocacia aos mesmos clientes da outra atividade. Além disso, é permitida a utilização de placa empregada desde que seja discreta. Não, a placa também não pode.
C. É permitida a Florentina exercer paralelamente a advocacia a corretagem de imóveis. Todavia, é vedado o emprego da aludida placa, ainda que discreta. Maravilha. Artigo 39, seguinte do novo Código de Ética e Disciplina, né, que fala da publicidade, como eu já tinha comentado com vocês. Tá bom? Questão de número 6. José, bacharel em Direito, constitui César, advogado, como seu procurador para atuar em demanda a ser proposta em face de Natália. Ajuizada a demanda, após o pedido de tutela provisória ter sido indeferido, José orienta César a opor embargos de declaração, embora não vislumbre omissão, contradição ou obscuridade na decisão. Tampouco erro material a corrigir. César, porém, acredita que a medida mais adequada é a interposição de agravo de instrumento, pois entende que a decisão poderá ser revista pelo tribunal, facultando-se ainda ao juízo de primeira instância reformar sua decisão. Diante da divergência, assinale a opção que indica o posicionamento correto. Letra A. César deverá, em qualquer hipótese, seguir a orientação de José, que é parte na demanda e possui formação jurídica? E aí? Não, né, gente? B. César deverá esclarecer José quanto à sua estratégia, mas subordinar-se ao final à orientação deste, pois no exercício do mandato atua como patrono da parte. Gente, o advogado vai esclarecer o cliente, bater um papo, mas vai seguir a orientação dele mesmo, do advogado, né? Enfim, é claro, esclarecendo ao cliente o porquê disso. C. César deverá imprimir a orientação que lhe pareça mais adequada sem se subordinar à orientação do cliente, mas procurando esclarecê-lo quanto à sua estratégia. Letra C. É artigo 10 e o artigo 11 do novo Código de Ética. Tá? Questão de número 7. Marcela, Natália e Paula integram a Sociedade de Advogados MNP e foram procuradas por Rafael para ajuizar a ação civil em face de Silvio. A procuração otorgada por Rafael indica apenas o nome da Sociedade de Advogados MNP. E na inicial elaborada por Marcela, foi requerido que as futuras intimações fossem feitas apenas em nome da sociedade. Sobre o caso em exame, segundo o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Gente, essa questão foi anulada, tá? E olha, eu fui o único professor do Brasil que recorreu dessa questão. Por quê, gente? A pergunta é, segundo o Estatuto da OAB, marque a correta. O gabarito dado, gente, até estava correto, só que era de acordo com o CPC. Então eu falei, não, a pergunta é para responder de acordo com o que está no Estatuto. Então não tem resposta de acordo com o Estatuto, porque o Estatuto não fala totalmente disso. Olha, o Estatuto fala, nos artigos 15, 16 e 17, que eu não posso passar a procuração, o cliente não pode passar a procuração para pessoa jurídica, para sociedade, advogados. Tá? Mas o artigo 272, parágrafo 2º do novo CPC é que diz que atualmente, isso não tinha no CPC antigo, preste atenção, no atual CPC, as intimações podem ser feitas em nome da sociedade de advogados. Então a resposta, olha aqui, ó. Letra A. A procuração pode ser otorgada por Rafael apenas em nome da sociedade. Já está errada. B. A procuração pode ser otorgada por Rafael apenas em nome da sociedade. Já está errado. C. A procuração deve ser otorgada por Rafael individualmente aos advogados e indicar a sociedade MNP. Está certo. Eu posso otorgar individualmente aos advogados e botar no final o nome do escritório. Não tem problema não. Podendo Marcela requerer que as futuras intimações sejam feitas em seu nome, em nome da sociedade, ou das demais otorgadas. Está certo. Só que está certo, não de acordo com o Estatuto. Aliás, até aqui, ó, o Estatuto diz, mas depois é o novo CPC. Tá bom? Questão de número 8.
Luciana e Antônio são advogados que, embora não tenham constituído sociedade, atuam em conjunto em algumas causas, por meio de subestabelecimentos conferidos reciprocamente. Em regra, acordam informalmente a divisão do trabalho e dos honorários. Todavia, após obterem sucesso no caso de valor vultoso, não chegaram a um consenso acerca da partilha dos honorários, pois cada um entendeu que a sua participação foi preponderante. Assim, decidiram submeter a questão à ordem dos advogados. Nesse caso, letra A. Havendo divergência, a partilha dos honorários entre Luciana e Antônio deve ser feita atribuindo-se a metade a cada um, pois quando não há prévio acordo é irrelevante a participação? Claro que não, né, gente? B. Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como mediador na partilha de honorários, podendo indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Exatamente. Artigo 70 e seguinte do novo Código de Ética e Disciplina. Tá legal? Tinha comentado isso na aula já também. Falamos isso hoje, nesse nosso curso de hoje, na aula 3. Compete ao juiz da causa, aí o juiz vai se meter nada? Compete à Caixa? Caixa não é para isso, nós vimos também. Tá? Questão de número 9. Pedro é advogado empregado da Sociedade Empresária FJ. Em reclamação trabalhista proposta por Tiago em face da FJ, é designada a audiência para a data na qual os demais empregados da empresa estarão em outro estado, participando de um congresso. Assim, no dia da audiência designada, Pedro se apresenta como preposto da reclamada na condição de empregado da empresa e advogado com procuração para patrocinar a causa. Nesse contexto, letra A. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto? Não pode. B. Pedro pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto empregador? Não. C. Pedro pode? Pode nada. Letra D, gente. Pedro não pode funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 26 do novo Código de Ética e Disciplina, ou seja, no mesmo processo, ou eu sou advogado ou eu sou preposto. Os dois ao mesmo tempo, eu não posso. Beleza? Tranquilo? A última questão, eu vou dar mais umas dicas finais para vocês. A advogada Kátia exerce de forma eventual e voluntária a advocacia pro bono em favor de certa instituição social, a qual possui personalidade jurídica como associação, bem como de pessoas físicas economicamente hipossuficientes. Em razão dessa prática, sempre que pode, Kátia faz menção pública à sua atuação pro bono, por entender que isto revela correição de caráter e gera boa publicidade de seus serviços como advogada, para obtenção de clientes em sua atuação remunerada. Considerando as informações acima, assinale a afirmativa correta. Gente, a advocacia pro bono, ela é tratada no artigo 30 do novo Código de Ética, e significa que o advogado vai fazer serviço de graça, uma boa ação, tanto para as pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Agora, isso não pode ser feito com habitualidade, de forma eventual. E outra coisa, ela não pode ser utilizada com o objetivo de captar a clientela. Por exemplo, primeiro mês é de graça, mas depois, mês que vem, cada um paga R$10. Se pegar 1.000 processo lá, né, vai dar 10 mil por mês e o advogado acaba não fazendo nada direito. Não pode. Já é outra infração disciplinar, né? Então, não pode servir para captar cliente, nem para ganhar voto na política. Tá bom? Então, qual é a resposta correta? Letra A. Kátia comete infração ética porque a advocacia pro bono não pode ser destinada a pessoas jurídicas? Já está errado. Kátia comete infração ética ao divulgar sua atuação pro bono como instrumento de publicidade para a obtenção da clientela. Quanto à atuação... Letra B, hein? Kátia comete infração ética ao divulgar sua atuação pro bono como instrumento de publicidade
para a obtenção de clientela. Quanto à atuação pro bono, em favor de pessoas jurídicas, inexiste vedação. Maravilha, resposta letra B, artigo 30 do novo Código de Ética. Tá legal? Bom, pessoal, vamos falar de duas informações aqui para vocês ainda. Também, depois de tantos anos dando aula, caiu pela primeira vez ano passado, a CNAB, Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Bom, artigos 145 ao 150 do Regulamento Geral falam sobre isso. A Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, gente, como o próprio nome já diz, é um congresso, uma conferência, um encontro que se realiza de 3 em 3 anos. Na verdade, ela se realiza no segundo ano de cada mandato. Aí dá certinho de 3 em 3 anos, porque é sempre no segundo ano. Sendo que no primeiro ano, eles já decidem o local, o tema, a data. Né? Esse ano, 2017, o estado escolhido foi São Paulo. Há 3 anos atrás, foi no Rio de Janeiro. Né? E a finalidade é tratar de assuntos que sejam relacionados com a advocacia. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o assunto foi o novo Código de Ética. Tá bom? Bom, essa Conferência Nacional dos Advogados, ela é composta por membros efetivos e por membros convidados. Quem são membros efetivos? Quem são os membros efetivos? São os presidentes e conselheiros que estiverem presentes e advogados e estagiários que se inscreverem. E quem são convidados? Os convidados, ora. Aí foi a pergunta agora que caiu lá na prova, gente. Quem pode votar? Efetivos. Todos votam. Todos votam. Convidado. Só vota se for advogado. Tá? Só vota se for advogado. Perfeito? Então, estagiário que se inscreveu vota nas eleições. Nas eleições não. Eles votam na Conferência Nacional de Advocacia Brasileira para formar jurisprudências lá, que não tem efeito vinculante sobre os demais órgãos da OAB, não. Mas estagiário não vota nas eleições da OAB. Tá bom? Cuidado para não confundir isso aí. E vocês já viram falar em medalha Rui Barbosa? Artigo 152 do Regulamento Geral. A medalha Rui Barbosa é a maior homenagem que a OAB pode dar a uma grande personalidade da advocacia brasileira. Ela é conferida uma única vez a cada 3 anos, e o advogado agraciado com a medalha Rui Barbosa tem direito a participar das sessões do Conselho Federal, com direito a voto ou voz. Só direito de voz, gente. Ele não pode votar porque ele não é conselheiro. E ele tem foro prerrogativo de função. Caso ele venha a ser processado disciplinarmente, ele vai ser processado pelo Conselho Federal da OAB. Tá legal? Beleza, gente? Então finalizamos aqui o nosso curso, fizemos uma passagem por todos os pontos do edital, tá? Eu estou muito confiante de que eu consegui falar todas as questões para vocês. E sabe o que eu faço, gente? Olha, eu faço isso a vários exames aqui no CERAS. Quando sai a prova e eu acerto todas as questões, lá na semana seguinte eu faço um videozinho mostrando cada segundo da aula, cada minutinho da aula, que eu dei a resposta de cada uma das questões. Eu boto na tela e faço o vídeo. Então, gente, eu espero que vocês façam uma ótima prova e eu espero que novamente eu faça esse vídeo para vocês depois também. Tá legal? Estou aqui torcendo por cada um de vocês. Estudem com afinco o tempo que você resta aí para essa prova, tá? E vamos juntos rumo à aprovação com nota máxima em ética. E quem for fazer penal, a gente vai se encontrar lá na segunda fase. Vamos juntos, beijos e abraços, amo vocês.